Oi, gente, a dica matemática de hoje é propriedades da potência, propriedades da potenciação. Muitos alunos têm dificuldade em resolver potência porque não conhecem as propriedades. Então, é necessário conhecer cada propriedade. Então, vou explicar uma por uma das propriedades, ok? Sobre potência, como é que são, que você tem que prestar atenção para poder resolver. Então, vamos lá. Eu já coloquei anteriormente o tutorial de cada propriedade, o nome de cada uma. E aqui eu vou explicando cada propriedade e dizendo a vocês como é que você vai fazer. Então, vamos lá. A primeira propriedade é multiplicação de mesma base, ou produto de mesma base. Alguns alunos têm dificuldade quando escutam a palavra produto, mas produto é multiplicar, tá bom? É a operação de multiplicação. Então, produto de mesma base, ou multiplicação de mesma base, ou produto de base iguais, ou multiplicação de base iguais é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui as bases que são iguais. Eu tenho 2. Tenho 2. As duas bases são iguais. Os expoentes é que são diferentes, mas as bases são iguais. Então, o que ocorre? Você vai ter que prestar atenção nas bases. Então, se eu tiver uma multiplicação e as bases forem iguais, a propriedade é produto de mesma base. O que é que se faz quando você tem um produto de mesma base? Você repete a base e vai somar os expoentes. Então, eu vou repetir aqui. Eu tenho 2 e tenho 2. Eu vou repetir a base, certo? Vou repetir a base. E o que é que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Eu vou somar. Eu tenho 4 mais 7. Certo? Aí, agora, ó, repetir a base e vou somar os expoentes. O que ocorre? Eu tenho 7 mais 4. Então, vou somar esses dois números, ok? 7 mais 4, eu vou ter 11. Então, vai ficar 2 elevado a 11. Precisa resolver? Não, não precisa resolver a potência. Você só deixa o resultado, 2 elevado a 11, ok? Só se resolve se for pedido. Ou se você estiver resolvendo no livro, aí você vai pegar esse 2 e multiplicar 11 vezes ele por ele mesmo 11 vezes. Não é multiplicar 2 vezes 11, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes. Então, aqui, ó, eu tenho produto de bases iguais. Produto de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 11. O nosso segundo, aqui, a nossa segunda propriedade já é diferente. As bases são diferentes e os expoentes são iguais, tá? Então, são o quê? São expoentes, tá? Produto de expoentes iguais. Se eu tiver um produto de expoentes iguais, com o mesmo expoente, como é que eu vou resolver? Produto porque é multiplicação, tá? E os expoentes estão iguais. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. O que é que você faz? Você vai colocar essas bases entre parênteses e vai elevar elas a um único expoente, tá? Então, vem aqui, ó, eu tenho 5 vezes 8 e elevo a 3, porque tanto 5 como 8 estão elevados a 3, ok? Posso multiplicar? Posso. Eu multiplico 5 vezes 8, vai dar 40, então vai ficar 40 elevado a 3. Preciso resolver? Não. Posso deixar assim ou resolvo se for necessário, se for pedido. Vai dar 40 vezes 40 vezes 40, ok? Mas você bota as duas bases dentro, 5 vezes 8 elevado a 3, porque os 3 estão elevados à mesma potência. Pode multiplicar elas e elevar a 40, que dá a mesma coisa se você resolvesse o 5 e resolvesse o 8 e depois fosse somar. O resultado daria o mesmo, ok? Então, aqui é produto, tá? De mesmo expoente. O primeiro foi produto de bases iguais, o segundo produto de expoentes iguais. Aqui agora, aqui era produto, né? Na multiplicação. Agora aqui é divisão ou quociente. Você pode ter divisão e quociente, é a mesma coisa. Quando fala quociente de mesma base ou divisão de mesma base, são a mesma coisa. Divisão porque eu tenho um traço aqui, ó.
entre as duas bases. Esse traço entre as duas bases é que diz se é divisão. O que eu escuto muito alunos dizer é que não sabe nem como começar, porque ele não sabe que linguagem é que está ali. Então, eu escuto muito alunos dizer, Dijane, eu não sei como começar, porque eu não sei qual é a linguagem matemática que tem ali. Ele não sabe o que é divisão, não sabe o que é multiplicação, não sabe o que é produto, o que é quociente. Então, muitos alunos têm essas dificuldades. Então, prestando bem atenção. Divisão, por quê? Porque eu tenho um traço aqui entre as duas bases, tá? Esse traço entre as duas bases está dizendo que é uma divisão. A base de cima é 4, a base de baixo é 4. Só que os expoentes são diferentes. Então, eu tenho o quê? Uma divisão de mesma base ou quociente de mesma base. Então, está o quê? Está me impedindo, ok? Para que eu resolva uma potenciação de quociente de mesma base. O que é que faz, Edjane? Repete a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, eu repeti a base e somei os expoentes. Na divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, quem é a base? 4. Então, 4 é a base e eu tenho expoente 3 e 2. Vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1, vai ficar 4 elevado a 1. Qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, eu tenho 4 elevado a 1. Só que qualquer número elevado ao expoente 1, o resultado é ele mesmo, tá? Se eu tiver 100 elevado a 1, o resultado é 100. 1000 elevado a 1, o resultado é 1000, ok? Por quê? Porque o elemento aqui, 1 aqui, ó, tá? Ele está dizendo, indicando que esse número repetiu só uma vez, tá? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele. Aqui eu tenho 3 menos, olha o menos aqui, ó. O menos, esse menos aqui é porque aqui é divisão, tá? Se eu tenho um quociente de mesma base, os expoentes eles vão ser subtraídos, tá? Agora nós vamos para outro assunto. Esse outro assunto agora é divisão de expoentes iguais, tá? Eu tenho divisão de expoentes iguais. Ah, o que é que eu vou fazer quando eu tenho uma divisão de expoentes iguais, ok? Aqui o que é que eu fiz? Aqui se você ver, ó, eu multipliquei os expoentes, a base e elevei ao mesmo expoente. Aqui eu vou dividir elas e vou elevar a um único expoente, tá? Então aqui, ó, 8 dividido por 2, tudinho elevado a 3. Se eu divido 8 por 2, se eu divido 8 por 2, eu vou ter quanto? 8 dividido por 2, eu tenho 4, né? Vai dar 4 elevado a 3. Tá? Você pega o expoente, repete só uma vez e divide as bases, tá? 8 dividido por 2, os dois números estão elevados ao mesmo expoente, porque tanto o de cima quanto o de baixo tem o mesmo expoente. Dividiu as bases e elevou ao expoente, que daria a mesma coisa se você resolvesse aqui em cima e resolvesse aqui embaixo e depois dividisse. Daria o mesmo resultado que está dando aqui. Então, eu tenho o que? Eu tenho quociente de expoentes iguais. Quociente de expoentes iguais, repete-se, tá? As bases e eleva a um único expoente, ok? E depois divide as bases e o resultado da divisão é elevado ao expoente, ok? Então, vamos lá agora para o último aqui, ó. Potência de potência. Potência de potência. O que quer dizer potência de potência? Eu tenho uma potência, tá? Com expoente dentro e expoente fora, tá? Eu tenho uma potência, tá? Com 2 expoentes. Como é que eu resolvo isso? Eu repito a base e multiplico os expoentes, tá?
multiplico a base e multiplico os expoentes. Então, vou repetir a base, que é 6. E os expoentes vai ser multiplicado. 3 vezes 4. Aí, vai dar 6. Tá? E agora, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, multiplica. Eu já poderia ter multiplicado 3 vezes 4, 12. Então, repete a base, multiplica-se o expoente. Então, essas são as propriedades da potência, tá? 5 propriedades. Quais são elas? Produto de mesma base. Aqui eu tenho expoente, tá? Produto de mesmo expoente. Aqui eu tenho divisão de bases iguais. Eu tenho divisão de expoentes iguais e potência de potência. Essas propriedades, elas são usadas para resolver cálculos de potenciação. Então, muitas vezes o aluno, ele não sabe resolver potenciação porque ele não conhece as propriedades da potência. Então, é necessário conhecer as propriedades da potência, ok? E cada propriedade dessa você resolve de formas diferentes. Tá aí a dica, ok? É de Jane Profa, dá um like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar e continue nos acompanhando, porque estaremos sempre dando dicas. E hoje foi propriedade da potência. Até as próximas aulas.